آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari lhe citou o hadith no livro dos horários da oração. Hadith Abu Qatada, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: uma noite estávamos viajando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e algumas pessoas disseram: ó mensageiro de Allah, se permitisse que descansássemos durante as últimas horas da noite. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu temo que o sono nos faça perder a oração do Fajr. E o Bilal disse: ó mensageiro de Allah, eu fico alerta para acordá-los para a oração, ó mensageiro de Allah. E as pessoas junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deitaram, porque era no final da noite. Então eles deitaram porque estavam cansados naquela viagem, e o Bilal, ele encostou nos seus pertences. Ele encostou e ficou para o lado do leste para não dormir, e assim que desse o Fajr, ele iria acordar as pessoas que estavam ao seu redor junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E acabou dormindo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro a acordar no momento que o sol estava nascendo. E ele disse: ó Bilal, onde está sua promessa? O Bilal tinha dito para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele acordaria eles, só que o Bilal também dormiu. Aí o Bilal, ele disse: ó mensageiro de Allah, eu nunca senti um sono igual. O cansaço levou ele a dormir também, mesmo sentado. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allah, ele levou as almas quando quis, e ele as devolveu quando quis. Ele devolveu a vocês quando quis. Então, deles dormirem e acordarem, isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ó Bilal, faça o adhan. E o Bilal, ele fez o adhan, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu, e as demais pessoas também fizeram o wudu, e levantou para orar quando o sol já estava, ou quando o sol se esclareceu. Então estava já claro. Esse hadith, Imam al-Bukhari lhe citou no livro dos horários das orações para mostrar para nós que as orações, se você atrasá-la, então o adhan ele continua. O adhan não é somente no horário da oração, mas sim ele pode ser feito depois que a oração, depois que sai o horário da oração, se a pessoa não praticou a oração. E aqui nós aprendemos desse hadith também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina algo, que quando as pessoas estão em conjunto e elas perderam alguma oração por algum motivo, tipo essas pessoas, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros, perderam porque eles estavam dormindo e não conseguiram acordar. E isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele não julga as pessoas por essa questão delas dormirem e não conseguirem, se elas hoje com certeza a pessoa coloca o despertador. Então se ele não acordar no despertador, não há problema, porque ele não conseguiu o sono que levou ele. Agora, se ele acordar e não praticar a reza, aí sim, Allah subhanahu wa ta'ala irá cobrá-lo. Agora, da maneira que aconteceu ali, as pessoas quando acordarem, eles fazem a oração, e se estiverem em grupo, eles fazem a oração em conjunto, em congregação, junto com o imam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina uma questão importante também, que a pessoa na viagem, ele encurta a oração, mas em relação ao wudu, ele deve fazer o wudu e não faz o tayammum. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez o wudu, porque nós sabemos que nas viagens, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu para nós questões que para facilitar as facilidades. E dentre as questões que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitou, é encurtar as orações, mas o wudu não, você deve fazer e não deve fazer at-tayammum no lugar do wudu. Uma outra questão também, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando rezou, ele deixou até esclarecer. Os ulama aqui tiveram uma divergência. Você espera o horário que ao nascer o sol, nós sabemos que esse é um horário proibido da pessoa praticar uma oração. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui, ele esperou 10 minutos depois que o sol nasceu, ou foi uma questão
até eles se prepararem para praticarem a oração e já deu aquele horário. A maioria dos ulama, eles disseram que não, na hora que der, que a pessoa acordar, mesmo se o sol estivesse nascendo naquele momento, você já faz o wudu e pratica a oração na maneira que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Os outros ulama disseram, ou Ahnaf, eles disseram que não, você espera aqueles 10 minutos para depois você praticar a obrigatória. Mas o certo é não, na hora que você lembrar da oração ou acordar, você pratica ela mesmo nos horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu de praticarmos. Por quê? Porque essa oração é uma oração que ela ela tem motivo, que você não praticou essa oração, então você pratica ela no momento que você lembrar dela ou na hora que você acordar. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.